Boa noite a todos. Mais uma vez, graças a Deus aqui presente na Federação Espírita do Estado do Tocantins, a nossa casa de trabalho. Damos boas-vindas a todos que estão vindo pela primeira vez. E normalmente essa explanação ou esse trabalho das quintas-feiras, como o Moreira diz, é dividido em duas partes. A primeira parte é a explanação do Evangelho e a segunda parte é o passe. Nós temos por base o Evangelho segundo o Espiritismo e alguns assuntos atuais. Hoje, o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Da última explanação do Evangelho nosso, 12 de setembro, nós fizemos a explanação a respeito do suicídio. Nós falamos das causas, que a causa principal é o espírito. Nós falamos das consequências, mas não profundamente, porque tem um livro que é Memória de um Suicida, de Ivone Pereira e Camilo Castelo Branco, que tem todas as nuances pelas quais passa e o que sofre o espírito que desencarna através desse ato que é o suicídio. E além de outras pesquisas nós trouxemos. Em uma das pesquisas que nós trouxemos, constatou-se que das 3 maiores causas violentas de morte no Brasil, as 3 maiores são trânsito, homicídio e o suicídio. Suicídio, nós fizemos a explanação, mas nós deixamos de falar a respeito de uma outra forma de lesão ao nosso corpo físico, às nossas vestes físicas, que é o suicídio inconsciente ou o suicídio indireto. A gente vê nas pesquisas que no Brasil, 80% dos acidentes de trânsito são por imprudência do motorista. Desses 80%, em torno de 25% as pessoas desencarnam, morrem. Dos 80% dos acidentes por imprudência do motorista, em torno de 45% estão alcoolizados ou fazem uso do álcool naquele momento do acidente. Pela estatística, 80%. A imprudência, o que é? A imprudência é um exagero nas nossas faculdades, uma delas que é o livre-arbítrio. Nós temos um veículo em nossas mãos, ou motocicleta, ou um carro, e nós temos lá no velocímetro 220 km por hora. Nós sabemos que a partir do momento que passarmos dos 100 e 110, o controle do nosso veículo é quase que impossível. E nós vamos a 180, 160, 150. De repente, se encontramos um animal na pista, atropelamos esse animal, o nosso carro capota, ou desencarna-se, ou vai para o hospital e sofre as consequências desse ato. Essa imprudência pode ser considerada, no caso de uma morte, de acordo com o que ou o ato que praticou aquela pessoa, como um suicídio inconsciente. Por quê? No nosso direito penal, nós tínhamos, que depois foi abolido, agora voltou, o dolo eventual. O que é o dolo eventual? O dolo eventual é quando a gente faz uma coisa sabendo que pode ter uma consequência, mas não deixa de fazer. Por exemplo, muitos casos hoje de homicídio, em rachas no trânsito, ou quando o motorista está alcoolizado, como aquele caso agora em São Paulo, que aqueles jovens estavam numa praça, 8 jovens, 2 pessoas num racha, o rapaz subiu, matou 6 dos 8 jovens, foi preso, foi procurado e preso por homicídio doloso. Por quê? A tradição era de que no homicídio, ou no acidente de veículo, ou no acidente de trânsito, era um homicídio culposo. Culposo é que não tem a intenção de matar, mas agiu ou com negligência, ou com imprudência, ou com imperícia. Nesse caso do veículo, imprudência. E tinha uma figura que era o dolo eventual, que falava, olha, a pessoa pode ser condenada se eventualmente ela podia prever o resultado e esse resultado ocorreu, que é a vontade de que se ocorreu. Nesses casos, quando nós sabemos que pode acontecer um determinado fato com a nossa vida e nós ainda praticamos esse fato, inconscientemente estamos praticando um suicídio, cujas consequências, obviamente, não é como no outro suicídio, mas também gera suas consequências para o nosso espírito e os nossos compromissos para o nosso futuro. Da mesma forma, o homicídio. Aquele que mata é homicida. Aquela pessoa que, eventualmente,
vai brigar sabendo com uma pessoa que aquela é mais forte e que tem também uma arma em seu poder, mas avança, dependendo da sua intenção naquele momento, pode ser considerado também suicídio. Mas não é só. O suicídio inconsciente nós temos nas várias, vamos dizer assim, facetas das nossas vidas. Alimentação. Nós não damos muita atenção para a alimentação. Nós nos empaturramos, nós partimos para o excesso do alimento várias e várias vezes. Álcool, drogadição. Pouco a pouco, o nosso corpo físico ele vai sendo bombardeado por fatores externos que vão nos prejudicando. A maioria de nós, se não todos, assistiu o filme Nosso Lar. E quando o André Luiz chega de lá, e ele é taxado, ou ele é imputado como suicida pelo mentor lá naquele momento, ele fala, mas como suicida? Eu amava a minha vida, eu não me suicidei. Suicidou. Mas como? Aquela bebidinha no dia a dia, as explosões de raiva que nós temos no nosso dia a dia, a inconsequência às vezes dos nossos atos arrebatados quando agredimos verbalmente os nossos irmãos. O que nós fazemos? Nós estamos fazendo com que o nosso corpo físico receba uma descarga violenta de todo esse ódio, de todo esse rancor. E se isso for feito reiteradamente, pode sim nos causar um mal, uma doença, quando não nos mata. Por isso André Luiz foi taxado de suicida. E nas várias, vamos dizer, nos vários campos das nossas vidas, nós podemos sim estar sem querer, inconscientemente, praticando esse ato contra nós próprios. Mas graças a Deus que nós temos a luz da doutrina espírita que nos mostra a consequência desses atos e que nos mostra a nós, encarnados, que nós podemos mudar as nossas atitudes, renovar as nossas atitudes, procurando aí, daqui para frente, modificar os nossos hábitos em todos os sentidos, alimentares, no sexo, em qualquer tipo de excesso, porque todo excesso causa o mal. Mas por quê? Porque nós, senhoras e senhores, somos espíritos que estamos viajando. Viajando, e no decorrer dos séculos e séculos e séculos, nós fomos angariando os nossos bens e os nossos males. Hoje, nós somos a síntese do que nós nos fizemos. Hoje nós somos a imagem daquilo que nós próprios nos criamos. Nós somos tudo aquilo que passou e que ecoa e que vige nesse nosso presente. Por muito tempo, vários e vários anos, décadas e décadas e décadas, foi-se considerado o cérebro intelectual como acima de tudo. Mediam-se as pessoas pelo QI. Quanto maior o seu QI, mais importante eram as pessoas. Eram consideradas mais importantes pessoas em razão desse cérebro intelectual. Porém, verificou-se que a inteligência, simplesmente, só a inteligência, ela não era tão relevante sem a emoção. Constatou-se que muitas pessoas de QI menor do que esses de 160, de 100, de 95, comandavam esses de QI de 160. Que muitas vezes essas pessoas muito inteligentes não usavam a sua inteligência para nada, deixavam-se perder. Por quê? Porque lhes faltava a emoção. E aí começou a se constatar o cérebro emocional, que é a emoção que todos nós temos, o amor, o carinho pelas pessoas. Mas a emoção destrambelhada também leva ao mal. A emoção descontrolada também nos faz mal, que pode nos levar então a um suicídio inconsciente. Constatou-se então o quê? Que nós, através dessa evolução, crescemos muito, mas muito, intelectualmente. Mas o nosso lado moral não acompanhou esse intelecto, porque nós não soubemos dosar as nossas emoções com o nosso intelecto. Hoje nós podemos ver, senhoras e senhores,
a tecnologia, a informática. 2 físicos foram agora agraciados com o prêmio Nobel, $1,5 milhão, porque eles descobriram ou conseguiram constatar, provar a existência da partícula de Deus, que é o bóron de Higgs. Durante 50 anos, Higgs e o outro físico, que é o Engler, eles estudaram, e eles, através do pensamento, através da experiência, através da, vamos dizer assim, observação, eles notaram que tinha uma coisa a mais atrás da matéria, mas eles tinham que provar esse fato. E aí eles conseguiram criar uma máquina. Essa máquina tem 27 quilômetros de extensão, e eles conseguiram colocar dentro dessa máquina mais ou menos os átomos, as partículas, para descobrir a origem das coisas. E eles descobriram essa partícula de Deus, que é o bóron de Higgs. Essa partícula, de acordo com eles, e de acordo com a constatação e que foi comprovado, ela é a partícula original, que dá origem a tudo. E ela, além de dar origem a tudo, ela também é a união de tudo. Ela que faz a união de todas as partículas. Abrindo-se um parêntese, 1857, Livro dos Espíritos, nos fala a respeito do que, senhoras e senhores? Do fluido universal. Um fluido invisível, nos contam os Espíritos, que une a tudo e a todos. E que esse fluido é o fluido inicial, causal, é a causa de toda a matéria, dá origem a todas as transformações e formas de matéria, a união dos átomos, das moléculas, das partículas. Esse fluido original, que é chamado fluido universal. O que a doutrina espírita em 1857 falou, a ciência hoje está constatando através da física. Mas não é isso. É para mostrarmos, senhoras e senhores, em que ponto que nós chegamos na intelectualidade do ser humano. E um desses 2 físicos perguntaram para ele: mas o senhor está triste por quê? Ele falou: não, estou feliz, mas um feliz com uma frieza. Mas e a emoção? E o amor? E a paixão por isso que ele conseguiu descobrir? Parece que ele se esqueceu. Por quê? Porque deu muita, mas muita atenção para o seu intelecto e se esqueceu do seu lado humano. E a gente vendo a ciência e nosso crescimento intelectual no decorrer dos séculos e séculos e séculos e séculos, nós fomos numa trajetória ascendente intelectual. Nós chegamos ao máximo, ao pico. Porque hoje a nossa humanidade é muito inteligente. Mas o que a gente vê, senhoras e senhores? A moral. Maior incidência de mortes violentas, homicídio, acidentes de trânsito, suicídio. Como é que nós podemos estar tão altos nessa trajetória de inteligência e tão baixo nessa trajetória da moralidade? Nos explicam os Espíritos que nós estamos tentando voar com uma asa só. Ou seja, nós estamos batendo somente uma asa. E que pássaro que consegue voar com uma asa só? Nenhum. Então nós temos que fazer o quê? Começar a bater as 2 asas. Cérebro intelectual, cérebro emocional. Equilibradamente, como dizia Buda, o caminho do meio. Mas por que não só a emoção? Há muitos anos, em Bonfim Paulista, perto de Ribeirão Preto, nós morávamos num sítio, numa chácara, a 15 quilômetros de Ribeirão Preto e a 3 de Bonfim Paulista. Nós tínhamos alguns animais. Nós tínhamos uma égua, tínhamos alguns burrinhos e um burro preto. E essa égua sempre nós atrelávamos ao carrinho e íamos do sítio a Bonfim Paulista, no cinema, conversar com os amigos, passar os finais de semana, porque nós estudávamos em Ribeirão Preto, pegávamos ônibus, mas final de semana nós íamos para Bonfim. Como éramos menor, eu, meu irmão, ou meu irmão e eu, nós íamos de carrinho. Íamos nós,
meu irmão, eu e 2 empregados. E sempre essa égua chamada boneca nos levava. Muito calma, tranquila, era no asfalto, nós íamos pelo acostamento. Essa égua ia sossegada, passava os carros, os veículos, caminhões, não dava bola. Chegávamos de Bonfim, divertíamos, íamos ao cinema, voltávamos. Mas um dia a égua ficou prenha e nós não queríamos judiar. Aí nós pegamos o burro. E esse burro era muito bravo, muito violento. Atrelamos a carroça e esse burro na estrada me dispara. Foi a maior tristeza da nossa vida. Ele ia para o meio do asfalto e voltava, e nós quase morrendo. Quase nos matou. Emoção pura, aquele burro. E até hoje, senhoras e senhores, ele só parou quando cansado, lá em Bonfim Paulista, depois de correr 3 quilômetros. Até hoje, senhoras e senhores, relacionamos esse fato desse burro bravo como uma emoção destrambelhada, sem rumo, que pode nos matar, que pode nos levar à morte em razão da nossa falta de controle. Todos nós, senhoras e senhores, temos os momentos dos burros bravos nas nossas vidas que disparam e nos levam por caminhos que muitas vezes podem nos levar à morte. As nossas emoções, como diz Joana de Ângeles, os gigantes da alma, o ciúme, a inveja, a maldade, dentro dos nossos corações. Mas isso nos faz mal? Essas emoções, esses sentimentos destrambelhados nos fazem mal? No livro Aspectos Psiquiátricos Espirituais nos Transtornos Emocionais, que é o organizador Washington Luiz Nogueira Fernandes, na página 60, Joana de Ângeles nos fala algumas das ocorrências que pode ser um verdadeiro bombardeio para a nossa vida e nosso coração. A impetuosidade bloqueia a razão e desarticula o sistema nervoso central. Quem de nós não é impetuoso? A queixa, o azedume, emitem ondas pessimitas que sobrecarregam os sistemas de comunicação, produzindo envenenamento mental. Quem de nós? A ira obnubila o discernimento e produz disfunções gastrointestinais pelos tóxicos que lança na organização biológica. A mágoa enlouquece em razão de produzir fixações que se transformam em monoideísmo avassalador. Aquela monoideia, começamos a ruminar o ódio contra uma pessoa. É esse monoideísmo. A insatisfação perturba o senso de observação e afeta o ritmo circulatório, promovendo quadros depressivos ou excitantes e prejudiciais. O ciúme enceguece e desencadeia desritmias emocionais pela tensão que domina os neurônios condutores do pensamento. A maledicência, senhoras e senhores, e nós achamos que uma fofoquinha não faz mal para ninguém. A maledicência incorpora a calúnia e ambas desorganizam a escala de valores, aumentando os estímulos do aparelho endócrino que se exaurem. A ansiedade e o medo desestruturam o edifício celular, dando marcha às distonias complexas. A vingança, sobre qualquer aspecto, agasalha, corrói os sentimentos, qual ácido destruidor, abrindo brechas para a amargura e o suicídio, a alucinação. Isso porque ela não se refere aos componentes obsessivos. Que a partir do momento, senhoras e senhores, que nós começamos a ter essas reações, da mesma forma, companhias invisíveis se aconchegam perto de nós e dão vazão também às suas baixas tendências, fazendo de nós os seus instrumentos, não da paz de Jesus, mas do ódio. Por que então, senhoras e senhores, bem-aventurados os pobres de espírito? Jesus, há 2000 anos, prevendo que isso podia acontecer, ele veio e nos trouxe o Sermão das Montanhas. De acordo com Gandhi, Mahatma Gandhi da Índia, que, como a dona Leila disse, ele disse que amava Cristo,
mas não entendia o cristianismo, porque quem faz o cristianismo somos nós, seres humanos, pessoas falíveis. Ele diz que se todas as pessoas seguissem só o Sermão das Montanhas, o mundo seria diferente. E nesse Sermão das Montanhas, a primeira parte são as bem-aventuranças, que ele fala, Jesus, vendo aquelas multidões, diz Mateus, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. Então abriu a boca e lhes ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Este, ou estas, senhoras e senhores, são as bem-aventuranças. Um pequeno trecho do Sermão das Montanhas. Então, o que quis dizer Jesus há 2000 anos? Com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque ele sabia que nós, quando chegássemos ao ápice da inteligência, quando conseguíssemos conquistar o cosmo através das viagens espaciais, quando conseguíssemos conquistar o micro através das pesquisas químicas, quando conseguimos voar de um lugar para outro, como hoje nós fazemos daqui a Brasília em 50 minutos, 870 quilômetros, quando conquistássemos todas as coisas que queríamos, quando podemos hoje, através da internet, em tempo real, vislumbrarmos o que está acontecendo na China. Quando nesse momento eu aqui, da Federação Espírita, posso ligar para minha mãe em São Joaquim da Barra, 1.400 quilômetros, por um simples toque de um celular, sem fio. Conseguimos conquistar tudo, mas não conseguimos conquistar nós próprios. Lá fora, nós chegamos ao máximo, mas aqui dentro, ainda não chegamos ao mínimo. Não é crítica, é uma constatação pelo panorama da nossa terra. Só por essas três causas de morte mais violenta no Brasil: homicídio, acidentes de trânsito e suicídio. Isso para vermos qual é o nosso estágio moral hoje, embora o nosso estágio intelectual. Nós estamos tentando voar com uma só das asas que Deus nos deu, sendo que nós temos duas e uma está parada. Temos a oportunidade de estar encarnados hoje aqui, graças a Deus, e de conhecermos a doutrina que nos mostra essas consequências dos nossos atos. E por que bem-aventurados os pobres de espíritos? Porque Jesus sabia que chegando ao máximo nós tínhamos que descer a ladeira e chegarmos ao fundo do poço, procurando o quê? A nossa felicidade. Porque quando no máximo da intelectualidade e de todas as nossas satisfações materiais, quem de nós pode dizer, eu sou feliz? Ninguém. Por mais que tenhamos e por tudo que consigamos dos nossos objetivos e os nossos ideais. Caímos, resvalamos para o fundo do poço. É hora de voltarmos a subir, mas subir para a asa da intelectualidade, para a asa da moralidade,
a asa da emoção para se equilibrar com essa asa da intelectualidade. Porque só aí nós saberemos que esses bem-aventurados, os pobres de espírito, não são aquelas pessoas baldas de inteligência, curta nos pensamentos, de forma nenhuma. São aquelas pessoas que, maiores que sejam na terra, como Gandhi foi, são humildes. Que maiores que foram na terra, como Jesus foi, são humildes. Os pobres de espírito são os humildes, independentemente da situação financeira em que nos encontramos, ou que estejamos, independente dos nossos cargos, das nossas situações atuais, porque elas mudam. E as reencarnações vão nos mostrando quão são dolorosas, ou quão são dolorosos os nossos erros passados. Porque o nosso presente de sofrimento e de dor é a consequência desse passado, da síntese do que nós somos hoje, do que nós plantamos das nossas próprias vidas. Não é um castigo de Deus. E Jesus, visualizando isso, ele sabia que os humildes alcançariam o reino dos céus. Mas qual reino do céu? Existe um céu? Existe um inferno? Como diz Kardec, a geologia provou que não tem um inferno no meio da terra. E a astronomia provou que não existe um céu. Existe um infinito. Esse céu e inferno está dentro de nós, dentro dos nossos corações. O inferno é o que nós fazemos das nossas vidas quando plantamos a dor. E o céu é o que nós fazemos das nossas vidas quando plantamos o amor. O amor é a lei máxima, é a lei natural que une os cosmos, os planetas e as pessoas. É essa lei do amor que tem que ser aplicada. Porém, como nós não a aplicamos e nós erramos, nós colhemos a consequência dos nossos atos. É a lei da causa e efeito, da ação e da reação. Consequentemente, nós que plantamos o nosso passado, a semeadura, obrigatoriamente vamos ter que colher os frutos amargos da nossa própria incúria. Porque Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque esse céu ainda há de vigir dentro dos nossos corações. Essa é a mensagem de esperança. Porque quando a gente começa a fazer uma explanação do Evangelho e começa a mostrar tanto sofrimento e tanta dor, tantas desgraças que acontecem nessa vida, fala, meu Deus, mas a gente vem aqui para buscar um consolo e sai mais triste? Não. É para mostrarmos que tudo isso que acontece hoje, senhoras e senhores, é a consequência das individualidades que se somaram, que formaram a sociedade, que é o retrato do que nós somos. Essa sociedade, esses homicídios, esses acidentes de trânsito, esses suicídios e outras coisas mais, somos nós, lá no trânsito, lá quando nós abusamos de tudo que Deus nos dá. Temos que fazer então o quê? Para sermos humildes? Uma autoanálise. Procurarmos nos entender. O que somos? De onde vim? O que eu faço aqui? Para onde eu vou? Será que eu estou aqui como um joguete de Deus? Para me ver sofrer na vida e depois me matar para eu ir nada? Aí eu vou para o nada? Ou eu volto para um todo, como vamos dizer, um copo de água em que eu sou um pingo d'água, que eu sou jogado aqui dentro e eu desapareço? Ou sou um pedaço de um deusão? Não! Nós mantemos, ou nós vamos manter a nossa individualidade. E nós a mantemos por séculos e séculos, desde que fomos criados simples e ignorantes. E jamais apagaremos. Porque essa luz que foi criada por Deus, que se chama Espírito, não se apaga. Não tem como pegar o interruptor, apagar e falar, acabou-se esse Espírito. Não se acaba. Nós somos imortais. E o sofrimento da vida de hoje é consequência das nossas semeaduras no passado. Através dessa análise, o que eu sou? O que eu estou fazendo? Olha o que eu estou fazendo comigo. Eu sofro, é por minha causa. Mas infelizmente nós temos o péssimo hábito
de jogar os nossos fracassos, as nossas desventuras, as nossas tristezas e infelicidades no nosso próximo. É a minha mulher que é culpada pelo meu erro. É o João que é culpado pelo que eu fiz. É a Maria que fez com que eu errasse, mostrando que ainda eu sou imaturo. Porque quando eu realmente assumir os meus compromissos, as minhas deficiências físicas e morais, a partir do momento que eu me aceitar como eu sou e não imputar ao próximo aquilo que é de minha responsabilidade, eu vou começar a ser feliz. Aí começa a mensagem da felicidade no Evangelho da Noite. O estudo de nós próprios, o conhecimento das nossas mazelas, a aceitação do que nós somos, a modificação paulatina. Nós não podemos mudar como um Paulo de Tarso, como um Francisco de Assis, que deixou de tudo para ir pregar a pobreza e o amor, como o Paulo de Tarso, que deixou de tudo para sair pregando o cristianismo, que como pregador de cristianismo, ou o que levou a mensagem de Jesus, levou até mais longe que Jesus, porque Jesus fica restrito àquele lugar. Só que Jesus, além de tudo, ele exemplificou. Paulo também. E Paulo se modificou no momento em que ele conheceu Jesus na estrada de Damasco, indo prender Ananias, que tinha convertido a sua amada Abigail em cristã. Ele achou que Ananias seria a desgraça da sua vida, e ele perseguia, e tinha ordem. Ele tinha ordem do Sinédrio, carta branca para fazer o que ele quisesse. E ele foi buscar Ananias. Eu vou prender esse cristão. Na estrada de Damasco, caminhando com mais 3 ou 4 soldados ao seu lado, ele vê uma luz muito forte, muito forte. E ele cai do cavalo. De repente ele vê uma figura vindo para o seu lado. E ele começa a conversar com essa figura. Os seus soldados acham que ele estava louco, porque eles não estavam vendo nada. Paulo sim. E essa figura pergunta para ele: Saulo, Saulo, porque depois que ele se denominou Paulo, ele chamava Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: sou Jesus. Saulo de Tarso, naquele momento, não falou mais nada, reviu todos os erros da sua vida, tudo que ele tinha feito de errado. Simplesmente disse: o que quer de mim, ou o que queres de mim, Senhor? A partir daquele momento, ele ficou cego. Ananias, o seu perseguido, lhe curou a visão. Paulo foi para o deserto, ficou 3 anos treinando para pregar o Evangelho. Converteu-se de uma hora para outra. Tornou-se Paulo, o apóstolo, o maior divulgador da doutrina cristã. Mas Deus não nos pede esse Paulo de Tarso. Deus não nos pede que sejamos Chico Xavier. Não nos pede que sejamos Eurípides de Barçanufo, em Sacramento, que a história é muito linda. Nasceu dia 1º de maio de 1880, desencarnou dia 1º de novembro de 1918, com a febre espanhola. Até os 25 anos era católico. Jovem, estudou numa escola. O professor chegou para o pai de Eurípides e disse: seu Zezu, me parece que era o apelido dele, o Eurípides não precisa aprender mais nada, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Eurípides fundou o jornal, fundou uma companhia de teatro, fundou uma escola. Quando ele se tornou espírita, o povo de Sacramento fechou a escola, levaram todos os móveis, e aquela pessoa que tinha alugado o imóvel tirou o imóvel de Eurípides. Eurípides foi firme na sua fé, criou uma outra escola, a primeira escola espírita do mundo, Colégio Allan Kardec, em Sacramento. Eurípides de Barçanufo trabalhou pelos pobres, lutou pelos pobres. Ele, num determinado momento da sua vida,
começou a ter todos os dons quase de mediunidade. Quando ele estava num lugar, ele conseguia se materializar em outro, que chama bicorporiedade. Ele passava receitas, curava as pessoas. Dr. Bezerra de Menezes o ajudava. Eurípides se converteu também, de uma hora para outra. Mas não nos pedem os bons espíritos, não nos pede Deus que nos convertamos de uma hora para outra. Pede simplesmente comecemos essas modificações através desse conhecimento de nós próprios. E o conhece-te a ti mesmo, senhoras e senhores, não é recente. Não foi nem Santo Agostinho que disse, e nem Sócrates que disse. Um santuário de Delfos que Sócrates participava e que ele ia conversar com as pitonisas, que eram médiums, escrito estava na porta: conhece-te a ti mesmo. 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes da gente. E sabe quantos anos antes já não estava escrito no portal desse santuário em Delfos? Conhece-te a ti mesmo. Simplesmente isso, para que nos conheçamos. Porque a partir desse momento nós nos aceitamos como nós somos, nós vamos buscar a felicidade, focar, mudar o nosso foco daquelas coisas que nos faz mal para as coisas que vão nos fazer bem. Como hoje a consequência é a colheita de uma semeadura anterior, o nosso futuro vai ser a colheita da semeadura atual. Por isso, pobres de espíritos, porque através desse estudo nós vamos nos tornando humildes e consequentemente vamos ganhando o reino dos céus dentro dos nossos corações. Porque a finalidade, o fanal, o objetivo de todos aqui, sem exceção, todos os espíritos, é a plenitude, é a luz, é a felicidade integral. Esse é o nosso objetivo. Mas essa luta tem que começar. Não nos pede a perfeição, mas que comecemos. E a parte boa, nós temos os instrumentos que a doutrina espírita nos dá, nos explica através das suas 5 obras básicas, os porquês das nossas vidas, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, que é a ciência, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Essas obras vão nos completar essas nossas necessidades e essas perguntas. E depois dessas obras, vem as complementares. Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno Miranda, várias outras, para nos trazer felicidade, simplesmente para isso, para que sejamos felizes nós. Deus nos dá essa oportunidade hoje de estarmos encarnados, de que não partimos por outras vias, para que nós possamos, com a sua força, vencermos a nós próprios. Nos dá a oportunidade, aqui encarnados, de começarmos a ter novas atitudes nas nossas vidas, de nos renovarmos, de nós nascermos novamente, acabando e esquecendo o homem e a mulher velha, criando, colocando dentro de nós, plantando esse novo homem e essa nova mulher, porque aquele futuro vai depender do nosso presente. E para que nós não soframos como hoje nós sofremos, somente seremos felizes se conseguirmos modificar a nós próprios. E uma das pontes para a felicidade, senhoras e senhores, é o próximo. Nosso canal, a plenitude, felicidade integral. Estamos aqui. Qual é a ponte, senhoras e senhores? A ponte é o nosso próximo. Mas como? Um dia um sábio chegou e, querendo tentar Jesus, perguntou: Senhor, qual é a maior de todas as leis? Jesus perguntou: mas você sabe, não sabe? Sim, nas escritas diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Ele diz: faça isso. E estará cumprindo todas as leis e os profetas. Qual é a maior de todas as leis? Que vem do Velho Testamento, passou para o Novo Testamento e está se plantando nas nossas vidas. Amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, e amar o próximo como a nós mesmos. Aí estão todas as leis e os profetas. Que possamos, meus irmãos, buscar a humildade através do estudo e do conhecimento de nós próprios. Porque agora, graças a Deus, que fomos criados, podemos perder o nosso corpo físico, mas jamais perderemos o nosso espírito. Que Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Essa é a lição do Evangelho da noite. Obrigado.